Pessoal, então esse vídeo é para você entender e sanar todas as dúvidas que você tem a respeito de eliminação de barras em uma treliça. O que eu estou querendo dizer com eliminação de barras em uma treliça? Dependendo da situação a qual a treliça é exposta, tem algumas barras dela que não vão estar sendo nem tracionadas nem comprimidas, certo? Elas não vai ser exercido força sobre elas. E essas barras podem ser eliminadas, tá? Então existem alguns macetes, algumas regras para você já saber quais barras eliminar antes mesmo de fazer os cálculos da treliça. Então aqui tem alguns desenhos básicos, tá? Tem bem ruins porque fui eu que desenhei, aí depois a gente vai para os slides. Então a primeira regra é a seguinte: quando você tiver em um nó duas barras colineares, para elas serem colineares elas têm que estar exatamente com o mesmo ângulo, tá? E paralelas. Duas barras colineares e uma terceira barra chegando, a regra nos diz que a terceira barra pode ser eliminada. Você pode tirar essa barra fora, tá? Ou já entender que a força sobre ela é zero. Outra situação: se ao invés de serem duas barras colineares, você tiver uma força colinear com uma barra e uma barra chegando, essa barra é eliminada também. Importante: você não pode eliminar forças, você só elimina barras na treliça. Então duas barras colineares e a terceira chegando, elimino. Uma força colinear com uma barra, uma terceira barra, uma barra chegando, nesse nó onde tem uma força colinear com uma barra, a barra que está chegando é eliminada também. E ainda temos essa situação. Por exemplo, se você tiver um nó, tá? Presente em uma extremidade da treliça, e nesse nó que está na extremidade da treliça, você tiver única e exclusivamente duas barras chegando, você pode eliminar as duas, tá? Mas atenção, não pode ter nenhuma força, nada, só essas duas barras, aí você elimina as duas. Então agora vamos para os exemplos, que vai ficar bem melhor de você entender. Aqui a gente tem um exercício, tá? Normal, e antes de você começar a fazer esse exercício, você tem que eliminar as barras. Só que esse exercício é um pouco difícil de você enxergar essa situação. Se você analisar o apoio E, ele é um apoio esférico, é uma esfera, tá? Então, por exemplo, se alguém empurrar essa esfera para cá, para qualquer lado, ela vai sair girando, ela não vai se opor a uma força no eixo X. Ou seja, ela só vai fazer força no eixo Y. Então, essa esfera aqui, esse tipo de apoio, você pode entender ele como sendo um apoio que só faz força na vertical, tá? Para cima ou para baixo, enfim. Tá? Nesse caso, para cima, porque ele está sustentando a estrutura. Então, esse apoio só faz força na vertical. Então, aqui a gente tem uma força e ela está colinear com essa barra aqui, ó. Então, notem que é a mesma situação que eu falei anteriormente. Uma força colinear com uma barra e uma terceira barra chegando. O que você faz? Você elimina essa barra. Certo? Esse é um tipo de exercício. Vamos para outra estrutura agora. Aqui nós temos uma outra estrutura. Olha só. Duas barras colineares e uma terceira chegando. O que você faz? Elimina a terceira. Certo? Sempre depois que você elimina uma barra, você tem que reanalisar a estrutura, até realmente você perceber que não tem mais o que tirar da estrutura. Aí você começa a fazer os cálculos. Reanalisando a estrutura, a gente tem o nó G. O nó G é a mesma situação. Duas barras colineares e uma terceira chegando. Então você pode eliminar essa barra. Essa barra é força zero e força zero que ela está recebendo. Então ela pode ser eliminada. Reanalisando a estrutura. Aqui é uma extremidade. Só que a gente tem uma força. Então aquela regra da extremidade não cabe. É só se tivesse só as duas barras. Reanalisando a estrutura. Ponto C. Duas barras colineares e uma terceira chegando. Elimino a terceira. Reanalisando a estrutura. Aqui não tem mais o que eliminar. Aqui 3 barras não tem o que eliminar. Não tem mais o que eliminar. Aqui também não, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Pronto. Essa estrutura está tudo eliminado. Tá? Vamos dar uma olhadinha na próxima estrutura então. Aqui, outra estrutura. Vou apagar aqui para não poluir a imagem.
é o seguinte, a gente tem apenas uma força aqui nesse ponto, tá? Que é o ponto B, certo? Aqui é um pouco embaixo, mas é o ponto B. Tá? Então a gente tem uma força aqui só. Então, além dessa força, a gente tem um apoio, aqui um suporte embaixo, e aqui não tem suporte algum. Então essa situação ilustra perfeitamente aquela situação que eu falei de uma extremidade da treliça onde só tem duas barras chegando. Olha só, se a gente analisar o nó C, tá, você sempre tem que analisar por nó. Então aqui está o nó C. O nó C tem duas barras chegando. E só, não tem absolutamente mais nada aqui. Então o que acontece? Você pode eliminar as duas barras. Pronto, está eliminado. Agora você tem que reanalisar a estrutura. Nó D tem três coisas chegando, não dá para fazer nada, não dá para eliminar. O nó E também não dá para fazer nada, nem o F, nem o nó B, o nó A também não dá para fazer nada. Então é só isso que a gente elimina nessa estrutura. Mais uma estrutura. Analisem comigo. Se você pegar o nó D, tá? O nó D, de início, é a única coisa que a gente pode eliminar. Mais do que isso não dá para eliminar nada. Por exemplo, o nó E tem quatro coisas chegando, então não dá para fazer nada. Mas o nó D, nós temos apenas duas barras, só isso, e está na extremidade da estrutura. Então o que você faz? Você pode eliminar. Simples assim. Aí agora a importância daquilo que eu falei. Sempre que você elimina uma barra, você tem que reanalisar a estrutura. Então olha só, essa barra no início não dava para ser eliminada. Mas agora que foram eliminadas essas duas barras, quando você reanalisa a estrutura, você olha o nó E e essa barra já não existe mais. Tá? Então no nó E nós temos uma barra colinear com uma força. Tá? E uma terceira barra chegando. Então a terceira barra chegando, você elimina. Pronto. Agora, aqui não tem o que eliminar, aqui não, lá em cima. Pronto, está tudo eliminado da estrutura. Certo? Próxima estrutura. Quando você olha de primeira, parece um pouco difícil, porque a imagem está muito poluída, tá? Mas grande parte das treliças que tem várias barras, você vai eliminar várias coisas, tá? Esse é um exemplo. Olha só. Se a gente analisar o nó H, são duas barras colineares e uma terceira chegando. Então, eu elimino a terceira. Certo? Aí agora, reanalisando a estrutura, eu tenho no nó F duas barras colineares e só uma terceira chegando, porque essa barra não existe mais, tá? Então, duas colineares com a terceira chegando. O que eu faço? Elimino. Ou seja, essas duas barras estão fora da estrutura na hora do cálculo. E se alguém perguntar o valor delas para você, você pode dizer que se alguém solicitar para você dimensionar essas barras, você diz simplesmente que elas estão recebendo força zero. Tá? Seguindo, duas barras colineares e a terceira chegando. Então eu elimino aqui também. Seguindo, duas barras colineares e a terceira chegando. Também elimino. Olha só tudo que eu eliminei de barras. Tá? Seguindo com o nosso raciocínio, nó L, duas barras colineares e a terceira chegando, elimino a terceira. Nó B, duas barras colineares e a terceira chegando, porque essa não existe mais, então elimino a terceira. Seguindo, nó K, duas barras colineares, a terceira chegando. Note, eu tenho que analisar só nó por nó, um por vez. Se eu tentar analisar a estrutura toda ao mesmo tempo, não vai dar certo, tá? Então eu foco só em um nó de cada vez. Então nó K, duas barras colineares e a terceira chegando. Elimino a terceira. Agora, no nó C nós temos duas barras colineares. Só que além das duas barras nós temos uma força e mais a outra barra. Então não dá para fazer nada. Não tem o que fazer aqui. Nó J também tem várias barras. Aqui também. E o nó A, o tipo de apoio, ele vai interferir em Y, em X, com mais duas barras não dá para fazer nada. Então é isso, dessa barra é isso que a gente elimina, tá? Próxima estrutura. Outra estrutura um pouco mais densa, né? Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa. Olha só, nó D, duas barras colineares e a terceira chegando. Então eu elimino a terceira.
Essa está eliminada. Agora vamos reanalisar a estrutura. Nó B, várias forças e barras chegando, não dá para fazer nada. Nó L, não dá para fazer nada, nada, nada também, nada, nada. É isso, nessa estrutura só deu para eliminar essa barra mesmo. Tá? Próxima estrutura. Olha só, se a gente analisar o nó D, no nó D nós temos uma barra colinear com uma força e uma terceira barra chegando. Só. O que a gente faz? Elimina essa barra que está chegando. Pronto. Vamos analisar. Nó E não dá para fazer nada. C. Pronto. É só isso. Essa estrutura é só essa barra que a gente elimina. Próxima estrutura. Nó D. Duas barras colineares e uma terceira chegando. Elimina. Nó F. Duas barras colineares e uma terceira chegando. Elimina. Nó G. Duas colineares e a terceira. Elimina. Olhem só. O nó B tem duas colineares e uma terceira chegando. Só que eu não posso fazer nada porque ainda tem uma força aqui junto. Então tenho que deixar como está. Nó H fica como está. É isso. Essas estruturas são essas barras que eu posso eliminar. Agora, a gente chega nas treliças espaciais. Você vai encontrar em alguns livros como treliças espaciais. Em outros livros você vai encontrar como treliças tridimensionais ou treliças em 3D, enfim. Tá? Mas o que se quer dizer aqui? Treliças que estão em 3 dimensões. Então, as regras que eu expliquei antes, elas são para treliças bidimensionais e elas também servem para as treliças espaciais. Só que quando você analisa as treliças espaciais, tem uma regra a mais, tá? Que você precisa saber. Que eu vou tentar explicar, que eu não sei desenhar direito, eu vou tentar explicar aqui na mesa. É o seguinte, imagine assim, ó, imagine que a gente tem um plano imaginário, que é essa mesa aqui. Esse é um plano imaginário. Então esse plano imaginário aqui, ele pode estar de qualquer jeito, ele pode estar nessa posição, ele pode ser um plano um pouco inclinado, ou assim, como for, mas ele é um plano. Tá? Então a situação é a seguinte, ó, se você tiver um nó, onde você tiver várias barras chegando nesse mesmo nó, e todas essas barras estejam em cima de um plano imaginário. Ó. Independente da direção, elas estão todas num plano imaginário. Se nessa situação acontecer de além dessas barras, tiver uma outra barra chegando e essa outra barra que está chegando não esteja no mesmo plano de todas as outras, essa barra que está chegando você descarta, certo? O que você precisa prestar atenção? Às vezes é um pouco difícil perceber um plano. Aqui está fácil, porque esse plano aqui é um plano que você encontra no dia a dia, um plano XY, que é o chão. Mas às vezes pode ser um plano que está meio torto, e aí pode ser um pouco mais difícil de você enxergar que as forças estão todas em cima de um plano. Mas, por exemplo, se aqui você tiver 3 barras, tá? Eu vou explicar com a estrutura, vai ficar melhor. Digamos que você tem 3 barras aqui, ó, num nó, um nó qualquer, e o plano, um plano imaginário que está torto mesmo, ó. Mas todas as três barras estão no mesmo plano aqui, ó, a verde, a preta e a azul. E se você tem uma outra barra chegando aqui, ó, destoando do resto, essa outra barra você elimina. Ela está fora da estrutura. Com o desenho vai ficar um pouco mais claro, talvez, para você. Então, olha só. Esse desenho aqui tem um exemplo típico disso. Se você analisar o nó B, olha só o nó B. No nó B, imagine que existe um plano imaginário aqui, ó, um plano X, Y. Tá? É um plano imaginário. Então, olha só, essa força F2 está em cima de Y. Então, é como se ela estivesse no plano. Essa barra AB também está no mesmo plano. Ó, ela está no plano XY. A barra EB está no plano XY. E a barra FB está em cima do eixo Y. Ou seja, está em cima do plano também. Notem que nesse nó nós temos 5 coisas ao todo. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5, 4 estão no plano.
e só uma que está destoando das outras. Só a barra CB, que não está no plano. O que você faz? Você elimina ela. Simples assim. Você simplesmente elimina. Pronto. Essa é a única regra a mais de uma treliça tridimensional para uma treliça bidimensional. Depois que você elimina essa barra, aí você reanalisa a estrutura. Então, olha só. Se você analisar o nó F, no nó F, imagine o plano ZX. O plano ZX é como se fosse a parede aqui dessa estrutura. Então, olha só. Pelo nó F, tem a barra DF que está encostada na parede, está no plano. Tem essa barra EF, que também está no mesmo plano. E tem essa outra barra CF, que está no mesmo plano. A única barra que é diferente do nó F é a barra BF, ó, porque ela é a única que não está no mesmo plano das outras. Então, o que eu faço? Eu elimino. Elimino essa barra. Aí, agora, você reanalisa a estrutura. Então, por exemplo, vamos analisar o nó E. Olha só o nó E. No nó E, novamente, eu tenho essa barra em cima do plano XY, essa em cima do plano XY, em cima do plano XY e essa aqui também em cima do plano XY. A única que está fora do plano é essa, DE. O que eu faço? Elimino ela. Tá? Simples assim. Importante, você tem que analisar nó por nó. Você analisa um nó e esquece do resto da estrutura. Vamos analisar, ver se tem mais alguma coisa aqui para tirar. Vamos ver. Aqui não dá para fazer mais nada, né? Aqui no nó D, olhem só o nó D. O nó D tem essa barra que está no plano ZX. Essa aqui está no plano ZX. E, teoricamente, essa seria a única que está fora do plano. Entretanto, existe o suporte. E esse suporte é o tipo de suporte que está grudado na parede. Então, esse tipo de suporte você tem que tomar cuidado, porque ele faz força no eixo X, Y e Z. Ele pode fazer força em qualquer eixo. Então, esse nó não permite que eu anule essa barra aqui. Então, não posso fazer nada também. Outro nó para analisar. O nó C. Não dá para fazer nada, porque tem duas barras fora do plano aqui, ó. Duas. Então, não tenho o que fazer. Nó A, menos ainda. O nó B não tem mais o que fazer. Então, é isso. Essas são as barras que eu eliminaria nessa estrutura tridimensional. Vamos adiante. Mais uma estrutura tridimensional. Olha só. Se você analisar... Pode continuar focando. Se você analisar a estrutura, a gente pode analisar pelo nó C. O nó C, nós temos essa barra DC, que está em cima de um plano, tá? Essa força que está em cima do plano e essa barra BC que está em cima do plano. Essa figura é um pouco mais complexa de você enxergar esse plano. É isso que eu tentei falar para você naquela hora. Nem todos os planos são tão fáceis de enxergar. Mas olha só, imagine que isso aqui é o telhado de uma casa. Se você imaginar que essa aqui é a parte da frente do telhado, ó, você vai conseguir imaginar o que eu estou querendo dizer para você, como se fosse um plano. Ó. Isso é um plano imaginário. Tá? Então, isso está em cima do plano, está em cima do plano, está no plano e está no plano. Tá? Tá tudo no mesmo plano. A única barra que está fora do plano é essa aqui. Então, é a barra que você vai eliminar. Então, deixa eu só limpar aqui a estrutura. Pelo nó C, a única barra fora do plano é essa. Então, você elimina ela. Seguindo, vamos lá. O nó D, essa estrutura é um pouco mais complexa, tá? No nó D, imagine o telhado de uma casa, tá? Mais ou menos assim. Eu não sou muito bom em desenho, mas vou tentar fazer. Então imagine o telhado de uma casa. Aqui é uma parte que você consegue enxergar do telhado. Tem uma parte lá atrás, tá? Do outro lado. Essa parte do outro lado é um plano também. E é exatamente esse plano que eu quero que você imagine, ó. Ó, é um plano formado pelas barras DC, DE, DF e só. Está formado por essas barras. Tá? É um plano que está lá para o outro lado. Assim, ó. Fora desse plano, a única barra que chega no nó que está fora é a barra BD. Então você elimina ela também. Certo? Seguindo. Aqui não dá para fazer mais nada.
Aqui não dá para fazer mais nada também. Aqui não dá porque tem aquele suporte grudado na parede. Aqui, o nó E. O nó E, se você reparar, você tem que prestar bem atenção. Tem uma barra que está meio escondida, que é a barra que vai do ponto E até o ponto F, lá atrás. É uma barra que está escondida porque ela está atrás da barra BE. Tá? Mas tem uma barra FE. Então é o seguinte, se você analisar pelo nó E, todas essas barras aqui, ó, da frente, ó, essa barra, a barra ED, a barra EB, EA, todas elas estão em um plano imaginário, que seria o plano desse lado do telhado, tá? Seria um plano assim, ó. Seria esse plano aqui, ó, imaginário. Tá? Todas as barras estão nesse plano, menos a barra EF, ó, que está lá fora do plano, está indo lá para trás. Então, você elimina ela. Tá? Eu estou eliminando a barra que está lá atrás, não estou eliminando a BE, certo? Então, você elimina ela. Seguindo, aqui no nó F não dá para fazer mais nada. É isso. Então, nessa estrutura são essas barras que a gente elimina. Mais uma estrutura. Essa estrutura aqui, eu vou puxar só para você. Ó, primeiro eu vou puxar para você enxergar a estrutura inteira, tá? Então, a gente tem toda essa estrutura. Olhem como assusta uma estrutura como essa, né? Você tem que calcular cada uma dessas treliças. Mas você vai ver que esse exercício é um dos mais simples que tem. Então, tem algumas forças sendo aplicadas, ó, no nó B, no nó C, no D, enfim, essas três forças. Então, a gente tem que ver o que a gente pode eliminar aqui, certo? Então, vamos analisar aqui. Olha só. Se eu analisar o nó B, tá? Eu posso dizer que essa força de 6, a barra BA e a barra BC estão no mesmo plano. Imaginem elas numa parede. Tá? Todas elas estão no mesmo plano imaginário. E essa barra DB é a única que está fora do plano. Tá? Imagine aqui, ó, a barra BC, que é isso aqui. Imagine a barra BA, que é isso aqui, ó, essas duas. Tá? E ainda tem a força vindo aqui por cima. Ó. Todas elas estão no mesmo plano. E tem essa barra BD que está fora do plano. Então eu elimino essa barra. Então olha só, eu risco ela. Essa aqui já eliminei. Certo? A partir de então, esse exemplo é muito bom porque ele mistura eliminações com regras da de 2D com a de 3D. Então olha só, numa estrutura em 3D você pode usar as regras da 2D. Como? Olha só, nó B, uma força colinear com uma barra. Uma força colinear com uma barra. E uma terceira chegando. Essa aqui não existe mais, então eu elimino a terceira. Está eliminado, certo? Seguindo, se eu analisar o nó C, tá? Vou só puxar aqui para... O nó C. Aqui está eliminado já, mas só que você vai ver depois pelo desenho. É uma força colinear com uma barra aqui, ó. E uma terceira chegando, porque essa já está eliminada. Aí eu vou eliminar a terceira. É isso que eu estou querendo dizer, ó. A força vindo lá de cima colinear com a barra. E a terceira chegando. Elimina a terceira. Tá? Notem quantas barras eu já eliminei na estrutura. Mas eu posso eliminar mais ainda. Por exemplo, se eu analisar o nó D, eu posso imaginar que a força de 9 kg, a barra DE e a barra DF estão em cima do mesmo plano. Uma parede, tá, que está lá para o outro lado. A única força que está fora do plano, que eu imaginei, é a DA. Então, eu elimino a barra DA. Seguindo, ainda no nó D. No nó D, só me sobrou uma força colinear com a barra e uma terceira chegando. Isso é uma regra da 2D que eu posso usar aqui. Elimino a terceira que está chegando.
Olhem só como é que está a estrutura já. Seguindo. Vamos ver aqui o que mais. Nó E. Nó E é o seguinte. Como eu tenho uma força de 9 kN para baixo, então essa barra também vai sofrer uma força de 9. Essa barra aqui está em cima do eixo Z. Então, mesmo que o suporte seja preso ao chão, esse suporte só vai fazer força na vertical, porque só está vindo força pela vertical aqui, certo? Então, teoricamente a gente vai poder eliminar essas duas aqui, certo? Mas só que quando você ficar na dúvida, não elimine, tá? Porque o cálculo vai te dizer que a força é zero. Essa eliminação é para adiantar o teu trabalho no caso. Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ao final, usando as regras que a gente mostrou, seriam essas barras que você pode eliminar, tá? Para quem tem experiência em resolver treliças, já vai saber que essas duas aqui vão ser zero também. Por quê? Porque as forças só estão vindo na vertical. Não tem nenhuma outra força fora do sistema para justificar essas barras aqui que estão segurando, tá? Enfim, então você vai ver que essas barras vão zerar também, certo? Todas essas aqui. Então, ao final, vão ficar essa barra com 9 kN e o suporte com 9 kN. A outra barra com 8, que é o valor da força, e essa barra com 6, que é o valor da força. Ao final, vão ser só essas barras aqui e mais os suportes fazendo forças verticais. Essas outras barras aqui, esses outros suportes laterais, eles não vão ter importância nenhuma na estrutura, tá? Vamos ver se tem mais. É isso, tá? Então, só resumindo, aqui nós temos as regras, tá? Que são usadas para barras bidimensionais e tridimensionais, duas barras colineares e a terceira chegando, uma força colinear com uma barra, a terceira chegando, e numa estrutura quando a gente tem extremidades onde só tem as duas barras chegando. A regra A mais que a gente tem para estrutura 3D seriam todas as barras no mesmo plano e uma terceira chegando fora desse plano. Você elimina a terceira, certo? Você vai ver que com isso vai ajudar muito para você resolver as treliças, tá? Então, algumas treliças, na verdade todas as treliças, mesmo que você não elimine as barras, elas têm que dar zero no cálculo, tá? Quando você não consegue eliminar pelas regras. Digamos assim, que elas estão dentro da regra, mas você está na dúvida e não sabe se elimina ou não. O que acontece? Você deixa ela, aí você faz o cálculo e você vai ver que o cálculo vai te dar ela como zero. Só que se você não eliminar barras que podem ser eliminadas, você vai ver que o cálculo vai ganhar uma complexidade absurda. E aí a probabilidade de você errar depois nos cálculos, nas contas, é bem maior, tá? Então seria isso. Espero ter ajudado e bons estudos.